seres humanos. Muito bem, eu quero convidar você a tomar a sua Bíblia. Deixa eu ver a sua Bíblia. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Levante. Se você não trouxe, levante seu celular. Todos têm celular aqui, evidente. Então todo mundo tem a Bíblia. Então abra a sua Bíblia agora em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E vamos ler a palavra de Deus. Lembre-se, Mateus 24 é um sermão conhecido como sermão o quê? Vamos lá, vamos falar. Sermão o quê? Profético. Esse é o último sermão que Jesus prega para os seus discípulos. Eles estão aflitos, eles estão expectantes. Na verdade, sabe como é que é? Eles estavam sofrendo, porque Jesus continuamente falava: olha, eu vou partir, eu vou para o Pai, mas não esqueçam, quando eu for, eu vou voltar. E aí os discípulos começam a perguntar: mas Senhor, quando sucederão essas coisas? Que sinais haverá no céu por ocasião da tua vinda? É isso que eles queriam saber. Do verso 1 a 3 você vai encontrar isso, no começo do capítulo. E aí Jesus começa a descrever alguns sinais importantes que marcariam a sua vinda, a segunda vinda a esse mundo. Vamos abrir a palavra e vamos ler. E o texto diz assim, vamos ler o verso 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do céu? Verso 4, Jesus começa a descrever algumas características que antecederão a sua vinda. Olha lá: vede que ninguém vos engane. Virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede que ninguém vos assusteis, porque é necessário que assim acontecesse, mas ainda não é o fim. Verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos. Aquele porém, e por se multiplicar, verso 12, a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Agora olha o verso 13, aquele porém que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Perseverança, não desistam. Jesus está falando, aquele que perseverar até o fim. Pastor, não é só até o meio do caminho, a palavra está dizendo até o fim. Nós temos que correr corrida completa. Quantos começam a sua caminhada e na metade do caminho já se cansam e deixam para trás a sua corrida, e desistem, abandonam a fé, deixam as fileiras da igreja, para conhecer outras coisas, para abraçar o mundo, suas riquezas, suas fantasias. Quantos fazem isso? Jesus está dizendo, aquele que perseverar até o fim, aquele que cruzar a linha da chegada da sua corrida, esse vai herdar a vida eterna, esse vai receber o reino de Deus que Ele está preparando para nós. Estou falando nessa manhã para algum coração que está pensando em desanimar. Estou falando para algum coração nesta manhã que perdeu a esperança. Estou falando para alguém nesta manhã que a sua fé está abalada. Jesus tem uma mensagem para você nesta manhã. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar. Não importa a situação que você esteja vivendo agora, hoje, Jesus está ao seu lado, e Ele tem os seus agentes. Querem ver? O Espírito Santo,
primeiro agente. Segundo, os anjos poderosos em poder, que são enviados do céu, para estarem conosco, ao nosso lado, 24 horas, os anjos estão conosco, o Espírito Santo está conosco. Pastor, quem mais está conosco? Eu vou levantar aqui. A palavra de Deus está conosco. A palavra de Deus está conosco para nos guiar, para nos orientar, para nos dirigir, para mostrar o rumo, o caminho certo, para que ninguém se perca e que ninguém seja lançado no lago de fogo e enxofre e perca a vida eterna. A palavra de Deus, a grande luz que ilumina o nosso caminho. Mas pastor, quem mais está conosco? Tem mais gente que está conosco. Eu vou mostrar mais coisas. Sabe quem está conosco? Os testemunhos da palavra inspirada, da revelação profética. Mais de 100.000 páginas de manuscritos, escritas por uma jovem, eu vou falar um pouquinho dela daqui a pouco, que começou o seu ministério com 17 anos, ninguém dava um tostão para ela, nem um único tostão, era a menos provável de todas. Esta jovem escreveu 100.000 páginas de manuscritos, estão aqui, eu trouxe um para vocês verem, hoje à tarde, às 4 horas, como foi avisado pelo Dr. Jair, nós vamos fazer a inauguração do Minicentro, e vocês devem participar, visitar, conhecer os materiais que estão ali inseridos, porque aquilo é a revelação dada por Deus, através da voz profética. Olha aqui, ela escreveu 100.000 páginas iguais a esta. Esse manuscrito é original, na verdade, o original está no Centro-White, 1897, uma carta que ela escreveu para o seu filho, Willie White, aqui, olha só. Queridos, mas quem mais está conosco nesta caminhada nossa? O Senhor falou do Espírito, o Senhor falou dos anjos, o Senhor falou da Bíblia, a palavra, e o Senhor falou do Espírito de profecia, e quem mais está conosco, pastor? Sabe quem está mais conosco? Essa pessoa que está ao seu lado, seu esposo, sua esposa, sua amiga, a igreja está conosco, o pastor está conosco, os anciãos, todas as pessoas estão caminhando juntas, e como disse, nós não vamos chegar no céu sozinhos, se nós nos ombrearmos, se nós caminharmos juntos, um amparando o outro, um colocando o ombro ao lado do outro, essa caminhada não será uma caminhada difícil, não será uma caminhada penosa, porque um vai ombrear o outro, um vai apoiar o outro, um vai ajudar o outro, um vai animar o outro. E queridos, essa igreja é a igreja que nós abraçamos, é a igreja que nós amamos, é a igreja de Deus na terra, é o único objeto pelo qual Deus manifesta a sua suprema atenção e cuidado, é a igreja, a sua igreja. E sabem vocês, queridos, esta igreja, ela não é uma igreja qualquer, ela nasceu como parte do cumprimento de profecias bíblicas. Notem, ela é um movimento profético, ela tem uma raiz, ela tem um DNA profético, porque ela nasceu com base no cumprimento de profecias bíblicas. E eu vou fazer uma pergunta valendo 50 pontos na média, vamos ver quem vai responder, valendo, fazer para os jovens de 30 anos para baixo, se você tem 30 anos para baixo, é para você a pergunta, mostre para mim, cite para mim, uma passagem que caracteriza as origens da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma passagem da Bíblia, uma passagem profética da Bíblia. Qual é? A mais importante, valendo? Jovens de 30 para baixo, cite uma. Bom, você não tem 30 anos, né? Mas eu te dei a chance, tá bom, tá dado a chance, tá jóia, você foi, né? Mas eu estou falando do nascimento da igreja, nascimento, biblicamente, qual é a passagem mais comum? Vamos falar junto? Daniel 8,14, vamos lá, até 2000 das tardes e manhãs, e o santuário, do estudo desta passagem, desse texto bíblico,
Pessoas tentaram estudar e compreender esse texto. Por quê, pastor? Porque se trata do cumprimento da maior cadeia profética da Bíblia, os 2.300 anos, onde estão circunscritos, ou estão inseridos todos os eventos proféticos da Bíblia. Então, dos 2.300 anos, 457 a.C., até 1844, 22 de outubro, você tem todos os eventos escatológicos e proféticos dentro dessa cadeia profética, incluindo 1844, quando nasce a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Perceba. Mas não é só Daniel 8,14, pastor. Tem outros textos? Lógico que tem. Como outro? Apocalipse 3, 14 a 22. Fala do quê? A última igreja do quê? Da profecia bíblica, a igreja de Lau. E veja, eu quero fazer uma pergunta agora, vamos ver. Que ano que nasce a igreja de Laodiceia? Quem vai me responder? Que ano nasce? A gente estudou na lição da escola sabatina do Apocalipse, faz pouco tempo. Que ano nasce a igreja de Laodiceia? 1844. É a última igreja do Apocalipse, é a última igreja da profecia. Pastor Estêncio, então essa igreja é a nossa? Absolutamente. Pastor, vai haver uma oitava igreja? Não, a palavra não nos revela isto. A gente não vai ter que recriar o movimento? Não, porque a palavra diz que esse é o sétimo e último movimento profético da Bíblia. Não haverá o oitavo. E veja, esta igreja já nasce com características. E eu fico às vezes pondo a mão na minha consciência. Pastor, quais são as características da última igreja da profecia bíblica? Rico sou, de nada tenho falta, mas não sabe que é pobre, cego e nu. Arrepende-te, pois. Compre ouro refinado do fogo, vestes da justiça de Cristo, e o colírio para pingar em seus olhos, para enxergar a tua nudez. Eu fico às vezes perguntando, será que nós não precisamos do colírio do Espírito Santo, para enxergarmos o nosso real estado espiritual, moral? Como está a sua vida com Deus? Como você tem vivido? Como você tem gasto o seu tempo? Pastor Estêncio, eu curto todas. Eu curto tudo. Eu sou um like maníaco. Eu ponho like em tudo que eu gosto e vejo. E às vezes eu passo o dia inteiro curtindo coisas, pastor. E se você somar a média de horas que uma pessoa gasta com o celular hoje, é assustador. Eu fico pensando, pastor Gideão, se os nossos pioneiros tivessem acesso aos recursos tecnológicos que temos hoje, com certeza não estaríamos mais aqui na terra. Não estaríamos. Se eles pudessem falar de Jesus e da sua brevidade, da sua volta, nos nossos dias, se eles estivessem aqui, eles não iam dormir sem pensar em estratégias, técnicas, programas, vídeos, áudios, aplicativos, para poder levar a mensagem da volta de Cristo a todo mundo. Com certeza, queridos, eles não iam ficar perdidos pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook, o Instagram, não. Com certeza não seriam Instagrammers. Eles iriam por um outro caminho. Sabe por quê? Porque no coração deles havia só um desejo, um único desejo. Qual era esse, pastor? Eles queriam ver a volta do Senhor Jesus Cristo em sua geração, em seus dias. E eles não viram, morreram na esperança e expectativa da volta de Jesus, mas eles não viram. Eu tenho um colega que prega a volta de Jesus há mais de 40 anos. Um dia ele se encontrou comigo e disse assim, ele é pastor, ele disse assim, pastor Estêncio, se Jesus não voltar na minha geração, eu vou estar muito decepcionado. Eu digo, por quê? Porque, pastor, esse é o meu grande sonho, é a minha grande expectativa, Jesus voltando nos meus dias, eu quero ver Jesus voltar nos meus dias. Eu pergunto a você,
Você quer ver Jesus voltar nos nossos dias, nos seus dias? A pergunta é, o que você e eu estamos fazendo para isso? Quando a gente olha para a história da nossa igreja e vê os primórdios, as origens, às vezes a gente fica um pouco envergonhado, para não dizer muito envergonhado. Sabe por quê? Porque eles eram, primeiramente, jovens. Quando a gente olha para aquela galeria de pioneiros, e lá no Minicentro você vai ver toda a galeria de pioneiros, os 24, 12 da igreja mundial e 12 da igreja brasileira. Quando você olha para eles, você fala, pastor, esse negócio de pioneiro é tudo pessoa com barba branca, cabelo branco, não é cabelo compridão, não, eram jovens. Se você pegar os 12 pioneiros que fundaram a igreja adventista, você somar a idade deles e obter a média da idade, você vai chegar a 23 anos de idade, a média. 23 anos. Eles eram jovens. Jovens que tomaram a decisão de consagrar a sua vida a Jesus na fase mais linda que Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua cidade. Ouça com seus ouvidos abertos, jovens queridos jovens, com todo o amor e carinho falo para você, aproveite a sua juventude, é a fase mais bela da vida. Que saudade eu tenho da minha juventude. Minha esposa, outro dia mandou uma figurinha no WhatsApp para mim, 2 velhinhos de bengala assim, 2 velhinhos com o cabelo branquinho, e um dizendo para o outro assim: eu escolhi passar o resto da minha vida com você. Olha lá, está aqui, e sabe de uma coisa? A vida é assim, é um clique, você olha, passou. Você vê, hoje eu tenho mais vida para trás do que para frente. Já vivi quase 60 anos, eu tenho mais 20, quem sabe 10 pela frente. E aí a gente fica pondo a mão na consciência e fala: e a minha juventude? Que saudade da minha juventude. Eu tinha força, energia, acordava, eu visitava as pessoas, eu ia para a escola alegre, com energia, com saúde, com disposição. Ai, que bênção! Mas e hoje, pastor? Hoje é um dia de cada vez. É assim. A vida, é um clique. Moisés fala no Salmo 90, né? Que a vida é o quê? É um vento, passa tão rápido como um breve pensamento. Olha a expressão que Moisés usa: a vida passa como um breve pensamento. E sabe vocês o que eu tenho observado hoje, na nossa sociedade, no século 21, incluindo a nossa igreja? Eu tenho observado que há pessoas que vivem como se nunca vão morrer. Fazem o que querem, comem o que querem, dormem a hora que querem, curtem a vida, e às vezes ficam doentes. Aí quando ficam doentes, falam assim: pastor, por que Deus permitiu que eu ficasse doente, pastor? Culpam a Deus, vivem como querem, fazem o que querem, e quando chega a hora do aperto, culpam a Deus: Deus, por que o Senhor deixou eu ficar doente? Abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, esse texto toca o coração de todo mundo, deve tocar o seu coração. 1 Coríntios 3, verso 16, olha o que o texto do apóstolo Paulo nos fala, vale para todo mundo, jovens, crianças, adultos, idosos. 3,16 diz assim, não sabeis que sois o quê? Falem alto, não sabeis que sois o quê? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? O destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é o quê? Olha para mim aqui.
olha para mim, esse corpo que você tem, mente, corpo e espírito, isso é um dom que pertence a Deus. Deus deu esse corpo teu para você cuidar dele, porque pertence a Deus. E a palavra de Deus está dizendo para você nessa manhã: o seu santuário é um santuário para a habitação de quem? Do Espírito Santo. Vamos abrir, agora vai para o verso 6, capítulo 6 melhor, capítulo 6 do mesmo livro. Olha o que diz, Paulo complementa essa ideia agora, olha que coisa fabulosa, capítulo 6 de 1 Coríntios, abra lá, verso 19, a palavra diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário? Paulo está repetindo isso, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois o quê? Você não pertence a você. E a Bíblia fala, verso 20, olha lá, porque fostes comprados por preço. E agora Paulo dá uma orientação clara: agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Eu pergunto a você, o que você tem feito com o seu corpo? Como você tem gasto o seu tempo? O que você come? O que você bebe? Que horas você vai descansar? Quanto tempo você gasta com entretenimento? Ah, pastor, eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. Avalie tua agenda diária e veja quanto tempo você está gastando com Deus. Quem não gasta tempo com Deus está perdendo tempo na vida. E é óbvio que se você não gasta tempo com Deus, a voz de Deus vai ficando cada vez mais o quê? Mais fraca. A ponto de você chegar a um momento e falar: pastor, eu não consigo mais enxergar e ouvir a voz de Deus. Não consigo sentir a sua presença. É óbvio. O que você está fazendo com Deus na sua vida? Quanto tempo você está mantendo em comunhão com Ele? Queridos, essa é uma pergunta que cada ser humano tem que responder. Por quê, pastor? Porque é o nosso destino que está em jogo. É o seu e o meu destino. A maneira como nós usamos o nosso corpo, que é um santuário de Deus e que não pertence a nós mesmos, vai determinar se eu vou ser salvo ou não. E eu peço a você, em nome de Jesus, cuide do santuário que existe em você. Cuide desse santuário. Se você não sabe como cuidar do seu santuário, eu vou te dar 2 dicas. Primeiro, vá à palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. E aqui você vai encontrar orientações seguras sobre como cuidar do seu corpo, que é um santuário de Deus. A palavra. Estude, dedique tempo. E você vai ver a alegria que é pertencer a Deus, que é viver para Deus, que é testemunhar para Deus, que é amar o meu semelhante, que é levar pessoas para a igreja e que é conduzi-las para o reino de Cristo. Isso é a maior alegria que pode existir na vida de um cristão. É isso, e é isso que a palavra de Deus nos ensina. E é isso que Deus espera de cada um de nós que aqui estamos nessa manhã. Amém? Segunda coisa que eu quero sugerir para você. Segunda coisa. Estude os testemunhos. Estude os testemunhos. Estão aqui, ó. É um pequeno livro que eu carrego comigo por onde eu vou. Esse livro pertenceu ao pastor Moisés Nigri. Ele doou para o Centro-Oeste. E eu carrego ele aonde eu vou. É a luz menor que nos leva à luz maior, a palavra de Deus, que deve ser exaltada, estudada. Queridos, nesse momento, eu queria falar para vocês de uma forma bem breve, curta, porque o nosso tempo está acabando. Quando esta igreja começou, eu disse, ela começou com jovens. Jovens que consagraram a sua vida integralmente para servir a Deus.
jovens que estavam no vigor da sua potência, da sua energia, da sua criatividade, do seu dinamismo, e disseram: eu vou dedicar minha vida para servir a Deus, eu não vou dedicar minha vida para ganhar dinheiro, para ficar milionário, isso tudo é vão e passageiro. E como Salomão disse, o homem mais rico do mundo, da história: eis que tudo é vaidade. Ele disse assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, e correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Alguém correu atrás do vento aqui? O que você pegou? Nada. Correr atrás do vento é como você tentar pegar algo que você nunca vai alcançar. Essa vida, dinheiro, fama, poder, likes, curtição, é pura vaidade, amigos. E eu posso falar isso com a minha idade para vocês com todas as letras: eis que tudo é vaidade e correr atrás do vento. Por isso, na juventude, dedique-se a Deus, ao serviço de Deus, consagre a sua vida 100% a Deus. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse, que se você fizer isso, você vai ganhar 100 vezes, e no futuro o quê? A vida eterna, 100 vezes a mais nesta vida, e no futuro a vida eterna. Olha que coisa. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã? Algum jovem, alguma jovem, que sente no seu coração o desejo de servir a Deus? Será que eu estou falando para algum jovem, alguma jovem que está sentindo no coração o desejo de ser uma professora, um professor? Será que eu estou falando para alguém aqui nesta manhã que sente o desejo de ser um pastor e consagrar a sua vida integralmente ao ministério de Cristo, pregando o Evangelho, anunciando a boa nova de Cristo? Será que eu estou falando para algum jovem, alguma jovem que deseja fazer teologia e consagrar a sua vida 100% à obra da pregação do Evangelho? Será que eu estou falando para algum jovem, alguma jovem que deseja seguir a área de saúde, ser um nutricionista, um fisioterapeuta e servir a Deus nas clínicas, hospitais adventistas espalhados pelo mundo? São mais de 140. Escolas, são milhares de escolas que precisam de gente, precisam de pessoas consagradas, pessoas que são tementes a Deus, pessoas que amem mais a Deus do que a qualquer outra coisa. Será que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa manhã? Você que é jovem, que nasceu no berço da igreja, que já está aqui há 10, 15, 20 anos, e que está um pouco confuso em relação à vida, e não sabe o que fazer dela, mas você está sentindo a voz do Espírito Santo tocando ao seu coração, dizendo: eu posso dedicar a minha vida a Deus, e eu posso servir a Deus. Essa foi a experiência de uma jovem de 17 anos de idade. Aliás, querem ver uma coisa? Deixa eu ver aqui, quantos têm 17 anos de idade aqui? Levanta a mão, bem alto. Quantos têm 17 anos? Ela tinha a sua idade, você também, 17 anos. Você ia falar assim: mas pastor, uma jovem de 17 anos ser profetisa? Pastor, isso está muito fora de moda, pastor. Ninguém vai dar ouvidos para mim. É exatamente o que ela sentiu quando ela foi chamada por Deus. Ela achava que o chamado de Deus era muito grande, era uma coisa que extrapolava a capacidade dela. É assim que a gente sente quando Deus nos chama para um trabalho. A gente se sente pequeno, como um gafanhoto. Mas ela foi chamada, mas olha, ela não foi apenas chamada. No dia do seu chamado, sabe o que aconteceu com ela? Ela recebeu uma visão. O Espírito apareceu a ela numa visão. Há 2 meses, em outubro, eles haviam passado pelo desapontamento de 22 de outubro, que esse ano a gente comemora e relembra 180 anos do grande desapontamento. Esse ano,
22 de outubro desse ano, relembra-se 180 anos do grande desapontamento. Ela havia passado por um desapontamento, ela estava arrasada, decepcionada, havia passado por uma experiência triste, totalmente combalida. 2 meses depois, em dezembro, segunda quinzena de dezembro, nós não sabemos o dia, porque ela não registrou o dia. Ela recebe uma visão, e olha que coisa maravilhosa, olha como que Deus trabalha, né? Olha só, no dia que ela recebeu a visão, ela estava com o coração triste, porque Jesus não havia voltado 2 meses antes. Ela esperou tanto, seus amigos, seus colegas, esperaram tanto pela volta de Jesus, e Jesus não voltou. Mas na primeira visão, quando Deus concede a visão e chama ela, faz o chamado, Deus revela para ela o caminho estreito, um caminho que começava na terra e conduzia todos até o céu. O caminho não era largo. Vou mandar a notícia para vocês. O caminho que ela viu era estreito. Passava uma pessoa por vez. Tinha pedras, tinha areia, tinha pó, tinha obstáculos. E ela viu o povo do advento caminhando pelo caminho, mas ela viu algumas outras coisas. Ela viu que alguns que começaram o caminho não concluíram sua caminhada. Sabe por quê? Abandonaram, desistiram. Ficaram no meio do caminho, porque não perseveraram, e eles foram lançados abismo abaixo para nunca mais serem alcançados. Mas ela viu um outro grupo. Ela viu um grupo de homens e mulheres, jovens, que estavam cansados do caminho e que se assentaram à beira do caminho, dizendo: o caminho está muito longe, eu não vou conseguir, então eu vou sentar aqui. E nesse momento, prontamente, Jesus Cristo, que estava à frente, guiando o povo, saía do seu lugar, e com a sua destra fiel, ele vinha e levantava um por um dos que estavam à margem do caminho, e os colocava de volta no caminho, e dizia para eles: escute, não desista, não desanime, o céu é logo ali, o céu é logo ali, continue a sua caminhada, vá em frente. E eles continuavam caminhando, e diziam: glória a Deus, Jesus nos salvou, Jesus nos salvou. Louvavam e davam aleluias a Deus, e continuavam a sua caminhada. Mas tem um detalhe: alguns, presta atenção, alguns que estavam naquele caminho, naquela visão que Ellen White recebeu, alguns começaram a olhar para trás. Escuta, espera um pouquinho, escuta, esse aqui é o povo do advento? Essa é a igreja verdadeira? Escuta, esse aqui é o caminho seguro que leva ao céu? Ou será que tem um outro caminho, um atalho aqui para a gente chegar no céu? Espera um pouquinho, escuta, aquele que está à frente, será que é Jesus que está nos guiando, ou é outro ser? Começaram a fazer o quê? A duvidar. E eu queria fazer uma pergunta para vocês: quem é o pai da dúvida? Você sabe bem, é Ele mesmo. Ele quer que você saia desse caminho, Ele quer que você desanime do caminho, Ele quer tirar você do caminho, Ele quer que você abandone a sua caminhada, Ele quer que você se sinta cansado, abatido, oprimido, na margem do caminho, à beira do precipício. Mas eu quero lembrar que o braço poderoso de Jesus é muito mais forte do que as hostes do mal. O braço poderoso de Jesus é capaz de tirar todos aqueles que estão cansados, que estão abatidos, desesperançados, colocá-los de volta no caminho, para eles continuarem a sua caminhada. Mas queridos, eu já estourei o tempo. Querem que eu continue ou não? Vou falar mais um pouco então. Amigos, não pensem vocês que foi uma coisa simples,
fácil para aquela jovem de 17 anos. Ah, pastor, eu quero me dedicar ao serviço a Deus, mas eu não medi o que isso custa. Qual é o custo do serviço a Deus? Jesus disse: no mundo tereis o quê? Mas tende. Você vai passar por aflições, você vai ser provado, a sua fé vai ser provada, você vai ser tentado, de todas as formas e jeitos. Se você se colocar no exército de Cristo, aí que vai começar a tentação. É como a gente, quando recebe o batismo nas águas batismais, né? A gente fala, agora eu aceitei Jesus, tudo vai ser uma maravilha. Aí na semana seguinte você tem a primeira prova. Você não pode ir na escola na sexta-feira e vai ter prova. E você tem que falar, não, eu não vou, professor, porque eu sou um cristão, eu temo a Deus e eu observo o sábado. A sua prova, você vai ser provado, muito provado. Aquela jovem de 17 anos, começou o seu ministério, e ocorreu uma coisa interessante, logo no começo do seu ministério, ela não era casada, ela era solteira, evidente, ela casou 2 anos depois, com 19 anos, olha o que aconteceu, quando ela começou o seu ministério, havia 200 pessoas, naquele entorno ao redor dela, que se consideravam profetas, se autoconsideravam profetas, ou profetisas, 200, não era pouco. Ela decidiu uma coisa, não ser chamada de quê? De profetisa. Ela preferiu ser chamada do quê? De mensageira do Senhor. Ela teve um tratamento diferente, porque a pressão que vinha era fortíssimo. 2 homens, um chamado Sargent e outro chamado Robbins, começaram a olhar para ela e disse, aí está mais uma, Ellen, essa jovem aí, ela é uma falsa profetisa, aí vai ela, olha aí, falsa profetisa. Falavam isso nas ruas, nas praças, nas casas, até o dia em que Ellen White não aguentou mais, e foi falar com os 2 homens, Sargent e Robbins. Chegou para eles e perguntou, escuta, vocês estão me acusando que eu sou uma falsa profetisa, mas vocês nunca conversaram comigo. Como que vocês podem acusar alguém de ser falso e você não conhece o trabalho, a obra da pessoa? Então, os 3, Ellen e os 2 acusadores, marcaram dia, hora e local para se encontrar. E ela pegou uma amiga, foi de charrete até o local que eles haviam combinado. Quando chegou lá, bateu na porta. O que aconteceu? Os 2, tinham fugido, não queriam falar com ela, com receio de falar com ela. 20 quilômetros ao sul eles fugiram, para um outro lugar, foram para a casa do irmão Tyre. Mas aí então eles não estão aqui, eu vou voltar para a minha charrete. Quando ela voltou para a sua charrete, a charrete começou a cavalgar, o cavalo começou a cavalgar sozinho, e a sua secretária que estava junto, não tinha controle. E a charrete foi, até chegar 20 quilômetros, aonde aqueles 2 jovens haviam estado, fugido. Ela foi, entendeu que deveria descer, bateu na porta, era o irmão Tyre, dono da casa, ele veio atendê-la. Quando ele abriu a porta, disse, Ellen, você está aqui? Quem estava dentro da casa? Sargent e Robbins. Quando eles a viram, espera um minutinho, quem que avisou ela que eles estavam nessa casa a 20 quilômetros longe? WhatsApp? Facebook? Insta? Não, o Espírito Santo guiou aquela charrete, e ela foi. Quando chegou lá, o que aconteceu? Ela entrou, e ele estava ali num grupo de estudos da Bíblia, havia muito grupo de estudos da Bíblia naquela época, lembrar vocês isso, eles estudavam muito a Bíblia, cantavam, oravam, havia pequenos grupos que se reuniam de forma sistemática para estudar as profecias bíblicas, e ela entrou, e quando entrou eles começaram a cantar, começaram a orar. Por um momento, o Espírito Santo de Deus aparece a ela em uma visão. Essa foi uma outra visão. Ela tinha por hábito, quando recebia visões diurnas, se ela estivesse em pé, ela colocava um pé atrás, e ela
inclinava o seu peito para trás e ela olhava para cima, para poder contemplar as cenas da visão. E foi o que ela fez. Ela se posicionou. Aqueles acusadores, não querendo que aquela visão se manifestasse, começaram a gritar, começaram a falar alto, começaram a cantar, na tentativa de impedir que aquela visão se manifestasse. E eles fizeram isso até o ponto da exaustão. Não tendo mais forças, eles pararam. O dono da casa, o irmão Tyre, havia ouvido falar que para você testar um profeta, você deve pegar a Bíblia, porque a palavra de Deus é o teste e a prova de todas as provas. E ele pegou uma Bíblia família, quase 8 quilos, e pegou aquela Bíblia, abriu no meio e levou em direção a Ellen. Ela estava em visão, com o pé para trás, olhando para cima. E ele pegou a Bíblia grande e foi levando, até a altura do peito dela. Ele queria saber qual seria a reação dela perante a palavra de Deus. Se ela iria acatar, receber a palavra, ou se ela ia rejeitar a palavra. E ele foi levando. Quando ele chegou com a Bíblia bem perto do peito dela, ela pegou com o braço esquerdo estendido, tomou a Bíblia do irmão Tyre e ergueu a Bíblia bem alto. Bem alto. E ela não fez somente isso. Ela começou a folhear o texto e a indicar com o seu dedo direito o que estava escrito. E ela proferiu mais de 10 textos que falavam sobre a volta de Jesus e o juízo de Deus. Mais de 10 textos. Aqueles homens críticos, não acreditando, pegaram uma cadeira, subiram em cima da cadeira para ver se o que ela estava proferindo era o que estava no texto. Palavra por palavra, linha por linha, sílaba por sílaba, era a expressão exata do que estava aqui. Detalhe, ela não estava vendo o texto bíblico, ela estava apenas apontando com o dedo, porque Deus estava no controle da visão. Quando o profeta entra em visão, é Deus que assume o controle dele. Ele se torna apenas um instrumento, um porta-voz para comunicar a vontade, a verdade que Deus tem para lhe comunicar. E quando aqueles 2 críticos viram isso, eles se calaram e nada mais falaram, para nunca mais abrir a boca. Agora, olha que coisa fabulosa. Nos 20 primeiros anos do ofício profético de Ellen White, ela recebeu 200 visões públicas. Então, entre 1844 e 1864, ela recebeu cerca de 200 visões públicas. Ou seja, ela estava em casa, havia pessoas ali convivendo com ela, e ela entrava em visão na frente das pessoas. Ela estava num sepultamento, no funeral, e havia pessoas ali, ela entrava no meio daquele funeral em visão. Ela estava numa campal com milhares de pessoas vendo e assistindo a pregação dela, de repente no meio do sermão, ela entra em visão. E todos o quê? Presenciavam ela em visão. Um dos pioneiros chamado John Norton Loughborough presenciou Ellen White ao vivo 55 visões. E ele registrou o que acontecia no momento em que ela entrava em visão, para poder autenticar o seu ofício profético, amigos. E queridos, poderíamos ir muito mais longe, mas eu vou encerrar aqui. Veja uma coisa, eu quero encerrar aqui. Quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Me falem, quem foi o primeiro profeta da Bíblia? Que chamado por Deus, quem lembra o nome dele? Vou dar uma chance, começa com a letra E. Quem foi? Enoque. Leia depois Judas 14:15. O 7º depois de Adão. Foi o primeiro profeta chamado por Deus na Bíblia. O texto diz assim: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. O primeiro profeta da Bíblia viu
a volta de Jesus Cristo em visão. O primeiro, o sétimo depois de Adão, Deus revelou para ele isso em visão. Está em Judas, versículo 14 e 15, leia lá depois em casa. Quem foi o último profeta da Bíblia? Quem foi o último profeta da Bíblia? Me ajudem? Quem foi? João. Pastor Estêncio, Deus revelou a volta de Jesus para João, sim ou não? Capítulo 14 e 19. Só que agora Deus não mostra só Jesus e suas santas miríades. Deus dá mais detalhes para João do que ele deu para Enoque. Ele fala que Jesus está montado num cavalo branco, na sua mão direita ele tem uma foice. Dá detalhes, na sua veste tem uma escrita dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E ele vem para reinar, para poder exercer o seu juízo. Agora, pergunto a vocês, Deus concede 1800 anos à frente, Deus chama Ellen Gold Harmon, com 17 anos, e o que ele revela a Ellen Gold Harmon na primeira visão? A volta de Jesus. Pastor Estêncio, será que Deus quer chamar a atenção nossa para essa verdade? Ele quer sim. É a verdade mais importante das Escrituras. Jesus morreu para salvar você, mas se você apenas aceitar a Jesus e ficar aqui nesta terra, não vai ter valor nenhum. Deus quer levar você para a eternidade, quer levar você para lá. O meu desejo, a minha oração, que você aceite o sacrifício de Cristo nesta manhã. E se você está ouvindo a voz do Espírito Santo, jovem que me escuta, se você ouviu a voz do Espírito Santo nesta manhã, falando ao seu coração para você dedicar a sua vida integralmente a Ele, não vire as costas para Jesus, não vire as costas para o Espírito Santo, porque Ele pode usar você poderosamente, aonde você estiver, aonde você morar, não importa quem você seja, se você é pobre, rico, homem, mulher, Deus pode usar a todos vocês. Que Deus abençoe vocês. Vamos levantar. Querido e amado Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo maravilhoso dom da salvação eterna em Cristo Jesus. Somos teus filhos, ó Pai, estamos aqui nesta terra, mas almejamos estar no céu. É verdade que para muitos a terra se tornou num céu para eles, mas eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, muda o pensamento e o coração dessas pessoas. Tu estás preparando mansões eternas, rios de cristal, árvore da vida, mar de vidro, coisas que o olho não viu, nem jamais subiu ao pensamento humano. Ó Senhor, desperta no coração dos teus filhos, da tua igreja, o desejo de trabalhar, de se empenhar para pregar e testemunhar do breve retorno de Jesus Cristo a esta terra. E eu te peço em nome de Jesus nesta manhã, que tu abençoes a cada lar, a cada família aqui desta igreja, que abençoes especialmente os jovens dessa igreja, que o teu Espírito trabalhe no coração deles. E agora, ó Pai, eu consagro esta igreja em tuas santas mãos, que o teu Espírito trabalhe no coração e na vida de todos aqueles que aqui estão, e que trabalhe também na vida de todos aqueles que vivem com estas pessoas, para que elas conheçam a Jesus por intermédio delas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Divino Espírito estejam com todos nós, pois oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado.
Diga a ela que Jesus ama você e você quer estar com ela no céu. Dê um abraço.